Na marca de 18 horas 11 minutos, diretamente do Misto Quente na noite de hoje, Luiz Eugênio Bendotti. Fala, Giba, boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Muito feliz de estar com você, na sua companhia, na noite de hoje. Que bom, eu também, Giba. Braço Muito direito, feliz, braço muito direito. Feliz. E o Misto Quente também é um oferecimento de Olhar Digital, está conosco. Então, para você que vai adquirir o seu carro ou até vendê-lo, interessante você ver o histórico dele. A Cautelar, ela mostra muito sobre isso. Então, hoje nós temos recursos e acessos que te blindam de problemas futuros. Exatamente. Olha que coisa, hein? Não podemos esquecer também do nosso outro parceiro, né? Octobeer está sempre com a gente, com os melhores chopes de vinho tradicionais e pilsen, aí fazendo a alegria da rapaziada, a alegria de outubro. Não, ainda mais esse mês, né? Pois é, o fígado fica com carburação dupla na parte de outubro, tem né? que ficar, né? Porque senão o cara não aguenta, né? O chá de boldo também dizem que vende bastante. É bom, né? É bom, ajuda, né? Ajuda a limpar um pouquinho também, a desintoxicar, né? Então, olha lá. E o convidado de hoje que também gosta de um chá de boldo? Hoje teremos a presença novamente do nosso querido amigo André Boing, mentor e consultor de, digamos assim, da aplicação da mentoria da Disney nos negócios. É isso, aí. André? Boa noite, Luiz. Boa noite, Giba. Obrigado mais uma vez, né? Prazerzão estar com vocês aqui. Fazer aquele bate-papo aí, para quem sabe, iluminar a vida da galera Tomara. que tá aí. Nós que te agradecemos, André. André sempre respondeu a gente prontamente, um cara incrível. E a gente, na verdade, já vem umas semanas conversando que queria o André aqui, exatamente para falar um pouquinho do trabalho dele. E aí vocês vão ver onde é que a gente vai chegar, na questão do atendimento. Como está muito difícil essa parte de atendimento, principalmente online. André, fala um pouquinho para o pessoal de casa lá, mais ou menos, qual é a tua atuação? O que tu faz? Eu ajudo empresas a talvez torná-las um pouco mais autogerenciáveis através de uma cultura forte. E eu tenho como base uma das melhores empresas do mundo que faz isso, que é a Disney, né? Eu estudo a Disney há mais de 10 anos, já trabalhei em empresas onde a gente aplicava essa metodologia e hoje eu ajudo, através da mentoria e da consultoria, a aplicar o jeitinho Disney de fazer as coisas dentro da empresa, para ser um negócio mais fácil, mais tranquilo, para ajudar os colaboradores também na hora da tomada de decisão e, é claro, para a gente conseguir construir aquele jeitinho da empresa, sabe? Aquele jeitinho de fazer as coisas. Então, a gente ajuda as empresas a construir isso dali, esse modelo dela de fazer as coisas, e, obviamente, ajudar os colaboradores também a pensarem como a empresa, a agirem de acordo com aqueles comportamentos que a empresa espera deles. Eu acho que esse é o maior ganho, né? Onde as pessoas tomam decisão certa baseada naquilo que a empresa acredita. E não, como a gente vê hoje, cada um tomando decisão por conta própria, o que acha que é melhor, o que acha que é mais fácil. Então, a gente ajuda os colaboradores a ter esse direcionamento. Toma a decisão desse modelo aqui, porque é assim que a empresa acredita. Então, se eu fosse para resumir o que eu faço hoje, é basicamente isso daí, né? De ajudar a criar essa cultura e treinar todo mundo a tomar as melhores atitudes, as melhores decisões, engajar colaborador, manter aquele colaborador motivado e inspirado dentro da empresa e com um jeitinho daquela empresa de ser. Para você que tem a curiosidade, principalmente de como é a Disney, a gente vai entrar nesse assunto também. O André, falando um pouco desse teu trabalho aí, o que tu resumiu para a gente, você diria então que muitas empresas hoje perderam as missões? Olha que pergunta interessante, né, Giba? Não sei se perderam, mas talvez ainda não descobriram a sua própria, sabe? Porque quando eu vou trabalhar numa empresa em que eu trabalho apenas para encher o bolso do patrão de dinheiro, o que me motiva a estar lá, né? Então, eu acredito que toda empresa, por mais simples que seja, pela quantidade de colaborador que ela tenha, alguma forma ela impacta o mundo de uma forma positiva. E a gente tenta resgatar isso para ser ele um impulsionador das minhas decisões. E também eu, como colaborador, saber que o meu trabalho ele é maior do que apenas aquela atividade que eu faço. Ele impacta pessoas. De que forma que a gente faz isso, né? Então, eu acho que mais... Porque qualquer empresa que exista por ela resolve algum problema. Seja ele ou resolver algum problema de alguma situação em que eu preciso, ou seja, resolver algum problema na área de entretenimento, na área de alimentação, enfim. Serviços, né? O fato é que eu abro uma empresa para ajudar outras pessoas. E aí o que eu faço é descobrir de que forma que a gente ajuda, onde que a gente impacta e trazer isso para dentro da empresa, né? Porque não é que ela deixou a missão dela de lado, mas talvez nem ela descobriu aonde que ela impacta. E a gente extrai isso e ajuda a construir uma empresa mais forte em relação a isso. Eu descubro o que a empresa faz, eu descubro aonde que ela impacta e a gente aumenta esse impacto, fazendo com que todo mundo perceba, olha onde que a gente pode chegar com a nossa empresa. Então, André, o teu trabalho é uma reformulação dentro da empresa
para melhorias desde o âmbito pessoal do colaborador até no âmbito, digamos, financeiro da empresa. Acho que no final. tudo impacta, né, na verdade. Porque quando eu melhoro a minha empresa, eu melhoro a estratégia, melhoro as decisões. Uma empresa é feita de tomada de decisão todo dia. Todo dia a gente tem que tomar um monte de decisão. A partir do momento que eu melhoro as decisões, melhoro a estratégia, eu melhoro o meu resultado, eu impacto mais o meu cliente me indica. Se eu crio um impacto positivo na vida dele, o que faz? Por que ele não compraria de novo de mim? Entendeu? Então, a partir do momento que eu consigo descobrir esse impacto que eu causo, eu amplifico isso, faço mais. Eu pego o que eu faço de bom e faço mais. Mas tu vê só, é muito curioso o que o André falou sobre a metodologia Disney. No Brasil, nós temos uma empresa que eu vejo, ao meu ver, autogerenciável, que é a Avan. E tem uma cultura fortíssima. A Avan são É quase, linda a não sei cultura se da tem Avan. 200 lojas, não sei. Abre 1 ou 2 por ano, fácil. E com um número de colaboradores históricos, né? Então, tu vê... Uma por mês, já 2 por passou mês. de 20 mil colaboradores a van, né? Não, com toda certeza. um Mas aí absurdo. eu te pergunto, autogerenciável. Ela é. Isso a gente já vê aqui no nossos ao redor, né? E ele usa a figura da Estátua da Liberdade, também americanizada, o padrão de atendimento e o padrão de serviço lá dentro. Até porque ela é uma empresa que te dá a liberdade de entrar, escolher, pagar e ir embora. O que todo mundo adora fazer. Sem Não ter seja ninguém te online. incomodando. Exatamente. Ou, não, eu tenho a dúvida, eu não estou achando que você tem ali o coringa de cada setor, cada né? setor, cada Mas, laboratório Giba, para te auxiliar. olha que esse exemplo é muito legal. Porque teve um momento em que a Avan era uma loja só. Brusque. Uma loja só. Uma loja só. Então, o dono está lá, gerenciando tudo, cuidando de tudo, ele está de olho em tudo. Agora, como é que ele vai crescer estando de olho em tudo? Não tem como. Então, ele cria o jeito de ser, pega esse modelo e transporta para uma outra loja sem ele precisar estar lá. Porque a cultura está lá, o jeito está lá, os processos estão lá. Então, o que ele faz? Ele replica o modelo que deu certo. Então, só consegue fazer... Imagina se ele não criasse uma cultura, se ele não criasse um jeito, se ele não criasse os processos. Cada loja ia tomar sua própria decisão, cada loja... Eu vou numa van é um jeito, eu vou numa van é outro. Mas não, ele consegue criar um jeito tão específico de ser, ele consegue amarrar essa cultura de uma forma em que todas as vans que tu vai, tu se sente em casa em todas A elas. base é igual. né? A Exatamente. base é Igual, igual. né? E o curioso que o André falou, que muita gente, eu acho que se confunde entre ser um dono de uma empresa, um gerador de negócios, né, e um autogerenciador. Eu acho que tem muita diferença aí, porque o que o Luciano Hang criou foi uma cadeia que se alimenta através dela mesmo e gera lucros para ele. Então, portanto, ele não deve estar na sua unidade trabalhando no dia a dia. Porque os grandes negócios, os grandes fechamentos, os apertos de mãos importantes estão fora dela. Para isso, ele paga gente responsável ou não sei, para fazer esse trabalho de chão, do dia a dia. Então, acho que pequenas empresas, como você falou, que tenha 2 funcionários, que tenha 20, que tenha 3 mil, eu acho que realmente o olho do boi engorda a boiada com toda certeza, mas é uma cultura que ficou muito lá atrás. Se você realmente é empreendedor, você não pode ter essa cultura, cara. Hoje eu vejo isso. Se tornar em alta performance é impossível você conseguir nesse planejamento. Por isso que o André a gente até conhece de outros carnavais, como diz outro, estava agora também palestrando na INS, né, Summit, né, ele é bastante importante e influente na nossa região. E o André também já nos confidenciou e contou histórias. Foi para Disney quantas vezes, André? Eu tenho 15 entradas na Disney, estou indo agora de novo em novembro, fazer uma imersão lá de novo. Então, a gente até está levando algumas pessoas daqui da nossa região para conhecer os bastidores da Disney e entender, né, a estratégia por trás disso aí tudo. Porque uma coisa é tu conhecer a Disney como cliente. Como parque, né? Como parque, tu vai lá, se diverte, vive aquela emoção, você sai de lá. É uma coisa que eu sempre digo, pô, como é que tu pode ser num lugar onde você passa o dia inteiro, 14 horas do dia, você está lá, 12 horas do dia você está em pé, numa fila, ou andando, ou comprando, você sai de lá cansado, cara. Você caminha 15, 18 quilômetros num dia, sai de lá muito mais pobre no cartão de crédito, e assim, tu tem a cara de pau de dizer, vamos voltar, e na próxima vez eu vou trazer minha mãe e meu cunhado, sabe? Então, assim, ó, como que isso acontece? Através da experiência que ela cria, nas memórias que ela cria em você, que faz com que isso acontece, né? E aí, obviamente, é tudo uma estratégia que acontece por trás.
Não vou dizer que assim, pô, cara, porra, então ela usa estratégia para ganhar dinheiro. Pô, qualquer empresa usa estratégia para ganhar dinheiro, toda empresa. Só que o fato é que ela cria estratégias para te criar momentos bons, momentos memoráveis, momentos únicos que tu vai querer lembrar para o resto da vida e vai querer pagar de novo para viver aquilo de novo. Você pode até ir de novo, mas você já vai viver de outra forma, inclusive. Isso. Né? Aí tu vai conhecer como cliente e depois tu vai fazer uma imersão, conhecer os bastidores e depois tu volta como cliente de novo e tu começa a entender. Isso está acontecendo por causa disso, isso está acontecendo por causa daquilo, isso aconteceu por causa disso, essa parada que está acontecendo agora, esse desfile está acontecendo por causa disso, disso, disso. Sabe, você começa a entender que não é por acaso que as coisas funcionam. Não é por acaso que o cara que vende pipoca vem te abordar. Tudo tem uma estratégia, seja para arrancar um sorriso teu. Ou seja, é tudo pensado nos mínimos detalhes e com certeza não foi de uma vez só, ou de uma tentativa só, mas é tudo pensado de uma forma para agradar a 100% o público dele. Porque o propósito da Disney qual é? O propósito da Disney é gerar felicidade para pessoas de todas as idades. Olha isso, esse é o propósito. Ah, e é Cara, brabo. Olha, ó. Você trabalha numa empresa onde o propósito é gerar felicidade para as pessoas de todas as idades. De todas as idades. E aí, ou seja, se eu for lá vender pipoca, qual que é o meu propósito? Não é vender pipoca, é gerar felicidade para as pessoas. Através da pipoca, através do meu atendimento, através das falas que eu tenho com o meu cliente, através da minha interação, do meu sorriso. Como é que eu vou gerar felicidade se eu atendo com uma cara fechada, carrancuda? Não tem como. Sem falar que tem que falar 400 línguas para atender o mundo todo. E os personagens imersem, cara, incrível. A gente vê alguns vídeos, né, André? Eu não tive lá ainda. Mas a gente vê alguns vídeos de até amigos. O Richard foi lá, um amigo meu, e me mandou vídeos para cá. Cara, eles acreditam 100% que é aquilo. Os personagens que são realmente aquilo ali. Eles são aquilo. A Pequena Sereia é a Pequena Sereia. Eles são isso. Então, Eles têm que ver Porque isso. você não tem como olhar para o Mickey Mouse, para o Pateta, e olhar ele como uma pessoa que está ali. Cara, é o Mickey que está ali. Exatamente. Entendeu? E o cara que tá... Porta tudo, né? E o cara que está fazendo, ele sabe que ele é o Mickey. Sim. Né? Então, Ele incorporou. Ele incorporou incorpora o Mickey, sabe? Sim. Então, assim, por mais que é uma pessoa fantasiada, cara, tu abraça o Mickey, não tem? Não tem como, você não consegue negar, né? Exatamente. Como é que você vai vira negar uma abraçar o criança. Mickey? Não tem Só como. que, tu vê, o André falou uma coisa que realmente é de se pensar, né? A gente já foi em alguns lugares aqui em Santa Catarina, né? E lá na Disney, tu vê, são um parque gigantesco, tamanho de uma cidade, ou 2, ou 3, ou 4. 18 quilômetros, muitas vezes, você percorre lá dentro durante 10 horas, né? Haja joelhos, haja tênis, haja isso tudo. E são 4 parques, né? Tô São falando de um. só, O primeiro parque, ok. O segundo, ok. O terceiro, meu amigo, você já tá pedindo. Aí já Já pega. não tá quer pedindo mais, uma né? palmilha Já pro pé, já não Não, aguenta tu mais. já não quer mais. pensando, Mas a experiência, ela vai até mais tarde, porque o show, existe também o maior, que é no final. É o show de fogos e princesas e tudo mais, onde a magia acaba até então. Não, acabou. Pronto, amanhã tem de novo. Então, realmente é um trabalho que acaba focando em todo o parque, né, André? E esse show final, realmente, ele é uma estratégia muito forte, assim, da Disney. Porque o show final é um show de fogos de artifício que tem no Magic Kingdom e tem no Epcot. No Hollywood Studios ele é um pouco menor. E no Animal Kingdom é um outro tipo de show, porque como é muitos animais, não pode fogos de artifício, né? Mas é uma estratégia gigantesca. Eles fazem isso às 9 horas da noite, 9h20, das 9h20 às 9h40, que é quando escurece mesmo. Lá Porque só lá depois fica- das 9, né? Então fica dia até muito tarde lá, é muito calor também. E no final do dia eles fazem esse show de fogos e estima-se que a Disney gasta em torno... E eu escutei isso de um ex-professor da Disney, que eu assisti o show de fogos do Epcot do lado dele. O cara trabalhou Jim Cunningham é o nome dele, trabalhou 20 anos na Disney dando aula. E ele falou para mim, cara, estima-se que a Disney gasta em torno de $80 mil só no show de fogos do Magic Kingdom. 80 mil, toda noite, 80 mil dólares queimam ali na tua frente. Você começa a converter esse negócio, cara. Não, isso é Cara, loucura. que absurdo. Tu faz vezes 5, que é por dia, vezes 365 no ano, isso dá milhões e milhões e milhões de reais. Por que que ela faz isso? Cara, é estratégia. Ela ganha dinheiro com isso. Como? Aguentando o cara até 9h30, 9h40, 10 horas da noite no parque. Porque senão ele vai embora às 6 horas da tarde. Ele indo embora, ele não janta, ele não compra mais uma coca. E vai ter 80, 100 mil pessoas olhando esse show.
80 a 100 mil pessoas num show que custa $80.000... Se der $1 cada um, pessoa, sim, entendeu? Se consumir $1 cada um... Entendeu? Então, assim, ela não vai deixar de fazer. E, cara, você sai de lá emocionado. Tem Não, muita é o gente que sai fechamento, isso que eu chorando. digo. Não, cara, é É um aquilo. fechamento. Quando você escuta a musiquinha da Disney, pelo menos você já te dá um outro sentimento. Não, eu acredito que não é essa musiquinha. Né? Então, assim, já é um outro sentimento, porque é algo que já é marcante para toda pessoa. Começa aquela do filme, né? Já começa do filme, já sabe que vai ser um filme, cara. Pode dizer, pode fazer. Ó. Não é filme para filme para criança, é filme para criança. Mas, de novo, propósito da Disney, gerar felicidade para pessoas de todas as idades. E isso conta para os filmes, que o filme é da Disney. Aí você pergunta, mas os filmes da Disney são filme para criança. Quem é que chora no filme? É a criança ou o adulto? Geralmente... Nossa, remete a... Cara, eu mesmo tenho uma lista. O cara, ele vai lá assistir Rei Leão, cara. Se eu não me engano, é da Disney, né? Da Disney. Toma errar. nos dedos. Não, Toma nos dedos. vamos ter certeza, né? O cara vai ver aquilo ali, hoje em dia mesmo, o cara ele vai ver aquilo ali e fala, meu Deus do céu, cara, o que é isso? E tudo Porque a preparação que hoje a modernidade trouxe. Então você tem cadeiras que te acomodam perfeitamente ou não para comer e cair logo fora. Então você tem ambientação, você tem a iluminação. Então te traz mais ainda para dentro do filme essa ambientação, né? Que eles têm um cineminha 3D, um cineminha 4D, já te resume bastante isso ali. André, mais uma curiosidade aí, vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas aí, que é uma viagem da vida para muita gente, vai fazer uma só, muita gente, né? É aqueles que fazem todo ano uma. Você teve uma história, você conheceu a história do Walt Disney mesmo, né? Já teve História nos bastidores, fascinante. né? E tu podia resumir um pouquinho de como ele conseguiu esse parque, como é que foi a estratégia dele naquele local? O Walt Disney era um cara que ele nasceu em 1901 e ele teve 3 falências na vida até os 22 anos de idade. Até os 22 ele faliu 3 vezes. E numa das tentativas de arrumar um emprego, ele foi demitido por não ser criativo. Então, você já começa a imaginar isso. Em 1923, ali, ele já tinha 3 falências, estava pronto para desistir. E aí ele cria um personagem chamado Oswald, o Coelho da Sorte, onde ele vende esse desenho para a Universal distribuir. Então, ele cria o desenho, ele faz o desenho, e a Universal, ela expande, né? Ela vende esse desenho. E numa tentativa de aumentar o valor que ele ganhava por desenho com a Universal, para poder evoluir e botar mais tecnologia no desenho, porque o desenho era preto e branco, ninguém falava, era só uma musiquinha de fundo. Para tentar evoluir e melhorar, ele tenta um valor mais alto e ele acaba perdendo. A Universal vai dizer assim, não vamos te dar aumento. Aliás, nós vamos até tirar o desenho de ti. Tu não precisa mais fazer o desenho. Eu sei que tu criou, mas se tu olhar o contrato que tu assinou, esse desenho é nosso. E aí ele perde nessa tentativa de aumentar o ticket que ele ganhava por desenho, ele perde até o direito do Oswald, que era o que estava alavancando a empresa. Ele estava próximo de falir de novo. Até que nessa viagem de volta, a reunião dele foi em Nova York, e ele já morava lá na Califórnia. Nessa viagem de trem de 6 dias de viagem. Meu Deus do céu, cara, isso é longe de trem ainda. De trem, sei lá, 5 Jesus, mil cara. quilômetros, sei lá quanto que dá. Ele passa por Kansas, onde ele tinha falido. E ele lembra que numa das falências dele, quando ele dormia no estúdio de desenho dele, ele alimentava um ratinho. E aí ali, nessa lembrança que ele tem, ele cria um novo personagem, que é o Mickey Mouse. E o Mickey Mouse nasce em 1928, e aí ele se torna sucesso no mundo inteiro. E aí ele protege o Mickey Mouse com direitos autorais e ele distribui. Cerca ele. Cerca Porque ele. hoje é o cara mais lembrado, né? O Mickey Mouse, né? O Mickey Mouse é filhote do Walt Disney. Foi ele que criou. Ele que criou tudo. De 1928, ele começou a dar voz pros personagens. Então, o primeiro personagem da história a ter voz foi o Mickey Mouse. E a voz do Mickey Mouse era do próprio Walt Disney. Até 1940 ali. Não sabia disso aí, não. O Walt Disney, ele fazia a dublagem do Mickey Mouse. E aí, já com um pouco de dinheiro no bolso devido ao Mickey, ele cria a Branca de Neve e os 7 Anões, onde ele explode no cinema, 1937, por aí. Ele já tinha a sua fama internacional nos desenhos, nas animações, e já tinha uma vida financeira. E aos sábados à tarde, ele brincava com as filhas dele num parque chamado Griffith Park. Tive a oportunidade de conhecer esse parque, fica lá na Califórnia, onde era um carrossel. O que ele fazia? Ele ficava sentadinho nos banquinhos enquanto as filhas dele brincavam no carrossel. Ele odiava aquilo,
Porque o parque era sujo, ele não tinha nada para fazer, o brinquedo era mal acabado, os funcionários eram mal-humorados. E aí ele volta para casa dizendo para a esposa dele, deveria existir um local onde pais e filhos pudessem se divertir juntos. E é aí que ele tem a ideia de criar a Disneyland. A Disneyland é a primeira Disney lá na Califórnia, 1955. Ele inaugura e vira o sucesso que foi, né? E o único parque, curiosidade, né? O único parque que ele projetou, construiu e inaugurou foi a Disney da Califórnia, Disneyland. Foi o único que ele viu construído. E com o sucesso, ele começa a planejar os novos parques em Orlando. Ele compra os terrenos de Orlando, ele projeta tudo, só que ele não viu a construção, porque ele faleceu em 1966, e aí o irmão dele, que já estava aposentado, volta para a empresa para dizer, nós vamos fazer esse negócio virar realidade. Walter. O Roy Disney. O Walter morreu. O Walter morreu. E o Roy Disney assume o papel do Walt, pega os projetos já prontos e começa a construir em Orlando. Legal. E em 71 inaugura o segundo parque da Disney, que é o mais famoso do mundo hoje, que é o Magic Kingdom. Mas o Walter, ele era o quê? Desenhista mesmo? Ou ele tinha Ele uma era outra cartunista. profissão? Ele Cartunista. começou como desenho, ele já desenhava com pequenininho nas... Né? E o irmão dele era o quê? O irmão dele era bancário, trabalhava Tu em banco. vê, cara? Administrador. Então, o que Então, aconteceu? É bem legal tu tocar nesse assunto, porque aí, depois das 3 falências, o Roy Disney chama ele e diz, cara, vem aqui. Ele já morava na Califórnia, chama o Walt e diz assim... O Walt queria tentar a vida como diretor de cinema. Daí o Roy chama ele e diz, não, mas tu não gosta de desenho? Não, vou fazer desenho, pô. Você não gosta de desenhar? Ah, gosto. Então, deixa que eu cuido das finanças. Porque o Walt Disney faliu por quê? Não sabia administrar. Então, ele era um péssimo administrador, mas um gênio para a criação. Cartunista não tem nem... E o irmão dele, para cartoon, era Não sabia zero à nem esquerda. que era um lápis, né? Porém, era um ótimo administrador. Aí tu pega um gênio da criação com um gênio financeiro, juntos os dois, fundou o Walt Disney, que já completou 100 anos. Já completou. Hoje são quantos parques, André? São 12 parques. São 12 parques São no 12 total, parques no mundo, no mundo. são 6 nos Estados Unidos. Aí tem um na França, se eu não Tem me na engano. França, tem China. Tóquio, Xangai. Isso aí, acho que é isso aí. Não sabia disso, não. Tem, eu lembro que tem alguns fora ali. E daí tem na Anaheim ali, vai ter em Orlando. Em Orlando são 4, na Califórnia são 2. E aí por aí vai. Os Todos 12 eles parques. seguindo a mesma arrisca, a mesma... Mesmo propósito, mesma mesmo filosofia, propósito. mesma cultura, cada um com a sua especificidade. Porém, as regras e comportamentos são todos iguais, independente. Qualquer um dos 200 mil colaboradores que eles têm espalhados pelo mundo seguem os mesmos padrões de qualidade. Ou seja, os princípios têm que ser os mesmos em todos os parques. É o que a gente chama de Até chaves, por isso né? que dá certo, né? Eles têm as chaves. As chaves são um guia mental que eles utilizam para tomar decisão, tomar ação, conversar com o cliente. Então, essas chaves são as mesmas, o propósito é o mesmo para todo mundo. Hoje tem muito brasileiro trabalhando nos parques, você sabe como Tem, isso? cara, tem. Tem bastante brasileiros, até porque nos Estados Unidos, principalmente, em Orlando, que lá recebe muito brasileiro. Então, se tu for como cliente lá, né? A Disney não chama cliente de cliente, chama de convidado. Então, se tu for lá como um convidado e tu tiver alguma necessidade de precisar conversar com um brasileiro, eles chamam aparece um brasileiro, um cast member, né? Um colaborador, aparece num toque de mágica ali na tua frente, tu consegue conversar com ele. Brasileiro também, para aparecer em qualquer lugar, não é sim. A gente Pode exporta rodar a gente pro mundo inteiro. Tá né? louco? Só dá um grito, Sim, aparece. sim. Eu sei que eu falo. Não, se tu estiver andando em Orlando e tropeçar em alguém, pede desculpa. que Não, é mais fácil, né? É muito mais fácil. Pra tu ver, ó. Quando a gente faz a imersão, a gente vai para a Apple também. Então, a gente visita a Apple. E aí, a gente visita uma loja da Apple, onde a loja é fechada só para nós, a gente tem lá uma palestra da Apple. E aí, depois a loja abre para nós. Cara, a maioria dos atendentes são brasileiros. Porque 80% do público da loja é brasileiro. Olha isso. O cara conhece... O cara... Eles são tão aficionados também, a Apple principalmente, por atender bem o cliente, que eles perceberam, pô, se os nossos clientes aqui são brasileiros, vamos contratar brasileiro. Brasileiro entende brasileiro. Porque o americano compra pelo online, compra pelo site, vai lá, compra pelo apple.com e chega o pedido em casa. Quem vai na loja? Brasileiro. Geralmente, quem tá viajando... Tem que ver com a mão, né? Tem isso também. Tem que pegar, o cara compra pegando nas coisas, né, cara? Então, para você acompanhar direito também e fazer a lição de casa, o Misto Quente está em todas as plataformas, como Instagram, TikTok, YouTube... Facebook também? É isso aí. Então, Temos você pode... também Temos hoje também Facebook? o Misto Quente. Misto Quente
você vai poder rever e ver várias vezes. Futuramente no Orkut, né? Tá, Giba? não, podemos sempre, esquecer. o Orkut aí vem forte. Que tá voltando, hein? Octobeer também trazendo pra gente todo esse trabalho e acreditando, né, no nosso trabalho também Olhar Digital. Agradecimento aos nossos patrocinadores, é o Jabá de hoje. Os nossos queridos amigos. Jabazão. Voltando então ao assunto Disney, a imersão, a gente realmente vê que o quanto nós estamos atrasados nessa questão, porque eu chamei o André e nos bastidores eu falei com ele sobre essa questão também do online, André. Tá um problema, né, amigo? Então eu vou te chamar, peço o que eu preciso, você me passa logo o que eu quero e depois não te respondo mais. Normal isso? Normal, normalíssimo. Hoje acontecer isso é normal, né? Eu vendi. Na verdade, Agora, a próxima etapa. A praxe é isso hoje, né? Não, mas É eu isso digo que até do acontece. próprio cliente. Não, André, quanto é que tá essa xícara aqui? Tá R$19. Não, tchau, não tem beleza, tchau, obrigado. Pronto, puf, não me interessa, não te respondo mais e te bloqueio, bobear ainda por cima. Acontece muito assim, ó. É claro, tem que fazer muito um estudo do que também o cliente está esperando dessa minha plataforma online, né? Se eu estou numa empresa em que a agilidade ela é extremamente importante, cara, aí você tem que ver como adaptar o teu atendimento para ser ágil também, né? Aí você tem que entender também o que o cliente espera de ti para poder atender. Não adianta tu criar também todo um cenário lindo, maravilhoso. Olá, bom dia, tudo bem? Não, o cara quer agilidade, né? Então, se agilidade é importante, vamos entregar agilidade. Então, é importante entender aí, e aí a Disney tem uma ferramenta que a gente usa na mentoria, que é o Guestology, que é o estudo do convidado, para a gente entender quais são os desejos, necessidades e expectativas. Como é que você fica encantado ou frustrado com o lugar que você vai? Eu acho Como é que tu identifica, assim? Assim, ó, em real, eu fico talvez feliz primeiramente com a limpeza do local. Eu chego lá, tá tudo bonitinho, tudo harmonizado. Porque essa é a tua expectativa. É a minha tu expectativa. expecta um restaurante, por exemplo. Isso. Então, você vai num restaurante... As mesas mais afastadas, não é aquela correria Eu toda. já Não é... prefiro atendimento, cara. Acho que o Mas uma principal coisa... pra mim, acho que é atendimento. Luiz, Tu uma acha coisa... que organização e limpeza não faz parte do atendimento? Se tem um Sim. lugar assim, o atendimento, consequentemente, vai ser bom. Vai ser bom. Existem 3 pilares dentro da Disney que eles cuidam muito para gerar um atendimento. O que gera um atendimento? O ambiente, o cenário. Um cenário bagunçado não gera um atendimento legal. Se chega numa contabilidade que está toda bagunçada, você... Pô, Vão cuidar muito bem dos meus, sim, das minhas tu taxas. chega num restaurante que tem lixo no chão, que a mesa está bagunçada, isso aí já faz parte. Tu vira as costas e vai embora, sem antes conversar com ninguém. Por mais que o garçom seja muito educado, você nem vai ficar. Então, o cenário, ele dá atendimento. Os processos que eu crio para a minha empresa geram atendimento também. O processo de recepção, de abordagem, de investimento, tudo isso é processo, né? Então, o cenário, os processos e as pessoas. Como é que as pessoas estão treinadas e capacitadas para entregar um atendimento? Então, são esses 3 elementos. Quando você fala que organização e limpeza é importante, porque isso também passa atendimento. Isso te passa uma impressão. Isso te passa uma experiência. Se tu já entrou num restaurante da meia volta e foi embora, você sabe o que eu estou te falando. Sim. Você entendeu? Eu dei É o que nem a exemplo... comida, você come primeiro com os olhos. Exato. Mas é assim, eu já dei, eu pulei o pilar da pirâmide, porque a limpeza gera o atendimento. Aquilo que o André acabou de falar. Você vê o ambiente já, não, tá pronto, tá aconchegante, isso, aquilo, e tudo bonitinho no seu lugar, pode ter certeza que o cara é preocupado com o atendimento dele. Não, nem sempre. Pode, né? não, Vamos Luiz, dizer que isso não é regra. 99%. Isso Margem de erro é muito pouco. Não é uma regra, mas... Não é uma Não, pode ser não seja uma regra. não. Mas a partir do momento em que ele se importa com esses pequenos detalhes, é porque ele se importa com muitas outras coisas. Uma coisa que eu sempre digo assim, ó, se a gente estipulou que aqui nesta mesa as xícaras elas têm que ficar com o cabo virado para o lado direito, e aí o cidadão que vai vir arrumar a mesa bota ela virado assim, cara, a gente né, não Vai combinou lá, que vai ser assim, porque assim fica mais bonito. O fato de tu botar para o outro lado significa que tu não se importa com detalhe. Porque se tu não se importa com isso, vai ter muitas outras coisas também que tu não vai se importar. Sim. Entendeu? Então, essa excelência de a gente perceber que a gente definiu assim e assim vai ser feito, cara, não tem outro motivo para tu não fazer assim. Se tu tá fazendo assim é porque tá fazendo por manha, por birra, é comportamento. Comportamento tem... Desculpa, mas tem que trocar. Aí Não o André funciona. está falando a palavra-chave, que eu penso. O brasileiro está um pouco atrasado na questão comportamento. Entende? Por isso estamos sofrendo tanta
falta a geração Z, que nós comentamos, está explodindo de trabalho em todas as regiões. Porém, o currículo ele não entra de acordo com a oferta. Né? Aí, há dados ali que você mesmo me passou, né? Pode também falar, André, sobre as mães que acompanham os filhos de 18, 20 anos para pedir vaga. Só para a senhora saber, tu já está matando o currículo do cara na entrada. E eu estava numa empresa hoje à tarde, aqui na cidade mesmo, e eu falei dessa estatística onde a geração Z, eu não tenho certeza a idade, se você quiser até pesquisar aí, acho que eu não sei se é de 18 a 25 anos, essa galera nos Estados Unidos que está indo pedir emprego, tem 25% deles estão levando o pai e a mãe junto para a entrevista. E aí essa empresa que eu estava, ela disse, eu já recebi um cara que veio aqui pedir emprego, estava com a mãe junto. Como é que tu vai confiar? Como é que você vai delegar uma atividade para alguém que nem sequer vem sozinho e tem a autoconfiança de participar de uma entrevista de emprego, né? Então, realmente, a gente não pode cobrar que as pessoas que a gente contrata saibam tudo. O nosso papel como empresa é ajudá-los a desenvolver essas técnicas de melhor atendimento, né? É moldar eu a tenho que pessoa de ensinar dentro, né? ele. Eu não posso cobrar algo que eu não ensinei dele. Não, mas E aí, quando a gente fala sobre comportamento, Giba, desculpa aí te Não, claro, interromper, não, imagina. a Disney é muito clara. Eu contrato comportamento. Eu não contrato técnica. Eu não contrato a tua experiência. É muito importante. Porém, se vier um cara aqui com 1 ano de experiência e um cara com 10, eu vou contratar aquele que demonstrar maior atitude naquilo que eu acredito que é o certo. Porque a Disney vai dizer, eu posso contratar um garçom com 10 anos de experiência. Posso contratar. Eu posso pegar um cara que nunca trabalhou de garçom e ensinar ele a ser garçom. Agora, o que eu não posso é pegar um cara de 10 anos de experiência e ensinar ele a sorrir, ensinar ele a ser educado, ensinar ele, sabe? Ensinar ele nesses comportamentos, que é isso que eu busco. Técnica eu ensino, comportamento tem que vir de casa. Mas hoje nós temos filhos também, a gente vê, realmente, a gente tenta passar essa informação que o teu comportamento delega muito daquilo que a tua profissão deve te abraçar. Por exemplo, eu acho legal vir com a mãe, porque se ele falta, tu liga para a mãe. Né? A senhora não trouxe ele aqui para então? Bem bacana, ele não né? veio. E aí, a senhora pode vir no lugar dele? Mas aí, André, como é que faz? Como é que eu vou moldar esse comportamento em caso eu contrate uma criatura dessa? Porque é muito difícil. Muito boa pergunta, porque... Geração Z, informação, 97 até 2012. 97 a 2012. Hoje, então, é dos até os 27. 27. 27 para cima? Não, até 27. Até 27 anos. Até 27 anos. Até Até 27. 27. Bom, vamos lá. Quando a gente molda a cultura de uma empresa, a gente já começa a entender os comportamentos que eu desejo para a minha empresa. Então, eu tento contratar já uma pessoa com os comportamentos adequados. Então, quando eu formatei, eu me conheço, eu me entendi como empresa, sei os comportamentos desejáveis para trabalhar na minha empresa. Então, eu formulo um RH que saiba captar esses comportamentos. Porque muita gente hoje contrata pelo currículo, mas demite por comportamento. Então, nós temos que inverter esse negócio. Nós vamos contratar por comportamento também. Tu pega aí, 90% das pessoas que são demitidas por mau comportamento. Então, quando eu formulei a minha cultura, eu treino meu RH para descobrir se aqueles comportamentos que eu busco, essa pessoa tem. E aí eu faço perguntas para elas, estimulando a identificar aquele tipo de comportamento. Então, assim, eu visitei o prédio de RH da Disney e lá eles dizem, e são muito claros com isso, a mágica toda começa aqui, selecionando a pessoa certa. A mágica começa ali, selecionando a pessoa certa. Você entra no prédio de RH da Disney, já viu Alice no País das Maravilhas, aquele desenho? Não tem aquela maçaneta que é um narizinho, Sim, nariz, né? sim. Essa daí é a maçaneta da porta. O primeiro lugar que o cara toca da Disney é aquela porta ali. Então, ele pega naquela maçaneta, que é a maçaneta do Alice no País das Maravilhas. Se o cara chega lá e olha para aquela maçaneta e vai dizer assim, meu Deus, que besteira, para que isso aqui? Já não serve para Comportamento. Não, se o Entra, cara entendeu? olha aquela maçaneta, abre rindo, É. já está contratado, né? Então, assim, Cara, ele- você vai- exatamente, Você ele vai já ver é- aquilo ali, você já é cômico aquilo, né? Ele já é analisado a partir do momento que ele entra. Se ele interage com as pessoas, se ele chegou sorrindo, se ele cumprimentou as pessoas. Isso mostra comportamento. Ou seja, antes dele chegar na entrevista, já tem muita coisa deles que ele já Ou sabe. seja, desde o momento que ele chegou no estacionamento,
Até ele chegar naquela portinha, já tem consegue, gente já fazendo consegue análise dele. visualizar muita coisa dele. Não estou dizendo que ele está sendo vigiado ali, né? Mas eu consigo visualizar, eu consigo perceber comportamentos dele que vão se adequar ou não à minha Ah, estrutura. mas eu não tô num dia legal. E fui fazer a entrevista. Bom, aí tu levou um azar, Não, né? aí tem um azar desgraçado. Não, Porque isso, assim- Não, isso vai contramão. Eu só peguei no teu pé porque é o seguinte. Vai contramão. Nesse período não há dia legal. Você já está buscando um novo trabalho, uma vitória. Então, acho que mais animado que isso. Aí já mostra um comportamento também. Quer dizer então que Muito tu tá forte. muito suscetível a se tu tiver bem, tu tá bem e aí tu vem trabalhar bem, ou seja, quantos dias tu fica mal-humorado por ano? Eu preciso saber então, porque vai levar em consideração, né? Se naquele dia que tu vai fazer uma entrevista, que é um dia importante na tua vida, tu foi mal-humorado, aí quer dizer, o que eu posso esperar dos outros dias? Não, acho que Já mostra um tipo de eu acho que a mostra, facada já- maior, a o facada perfil maior, já e que tá acontece muito, Luiz, é você visitar uma empresa, entregar o teu currículo e não saber o que a empresa faz. Nossa, tu tem que estudar a empresa, tu tem que conhecer. Isso saber o eu que acho que que é a a empresa. facada, É. a Pelo facada menos saber, maior, eu acho que é essa, amigo. Cara, aí tem muitas Sabe? histórias muito legais. Tem um cara que eu vi que ele foi fazer uma entrevista de emprego para uma empresa que faz medicamentos. Sabe como é que foi? Ele fez um currículo dele numa caixa de remédio. Top, criatividade. A caixa top. do Uma remédio bula. com o nome, tinha lá algumas características e a bula era o currículo dele, cara. Como é que tu não vai contratar? O cara não precisa Muito nem vir pra criativo. entrevista. Muito criativo. Pode vir, Não, cara. deu. Não, Só- no mínimo marketing, né? Faixa salarial e vem, filho. No exatamente. mínimo marketing, Só que esse cara vai ter que isso ser contratado. tudo, André, que nós falamos até agora, e Luiz também tu vai concordar comigo, é tudo muito bonito e tudo muito se encaixa. Mas eu acho que para um futuro maior, as empresas ainda estão refém de muita gente. Porque não substitui aquela vaga, aquele cabeça diário, aquela pessoa que não faz mais, sabe? A não ser ela, o outro não faz. Tem muita empresa refém. Refém. Então você acaba tendo que abrir as pernas para vários tipos de situações. Na minha visão, André, na minha visão. Então, aí sim não se incorpora uma missão, aí sim não se muda o comportamento, porque a empresa está refém. Tu tá falando que ela tá refém de alguma pessoa que não segue os comportamentos da empresa? Ou Não só, foi não, isso que eu não, entendi? não, eu digo a própria estrutura, a parte de trabalho, Tá. né, que já é arcaica, ou que não se faz mais, ou que é muito ainda manual, não industrial, como a nossa região fere muito isso também, né? A questão de indústria, né? Existe agora uma... Eu sei, eu tô começando a escutar muito na rádio um estímulo para as pessoas irem para a indústria, né? Porque a indústria, ela veio... Cara, 50 anos atrás era indústria. Era só o que E a tinha. gente começou a vir serviço, mas com pensamento de indústria. Serviço começou a moldar, começou a vir tecnologia, que já deu um boom no jeito de fazer as coisas. Você visita empresas de tecnologia aí, tem cama, tem escorregador, tem puff, tem benefício. É a segunda casa. É uma segunda casa. Então, assim, por que eles têm que fazer isso? Porque o profissional de tecnologia está escasso. Os bons têm poucos e não estão desempregados. Não existe gente de tecnologia desempregada. Existe aí uma carência de mercado muito grande. Tem várias empresas de tecnologia com vagas abertas. E como é que eu faço para manter o meu? Eu cuido das pessoas, eu cuido Aí da entra o galera que tá ali. comportamento. Aí que entra também muito forte a nossa cultura. O que nós vamos fazer para essa galera ficar aqui? Tem que ser legal também. Porque é fato, pessoa feliz trabalha melhor, pessoa feliz trabalha mais engajada, pessoa feliz fica mais tempo. Eu tenho diminuição de rotatividade. Então, isso as empresas começaram a entender, e aí, no momento em que uma faz, todo mundo quer ir para lá. Pega o modelo. Pega o modelo, opa, daí outra faz também, daí outra faz também. Então, essa galera, eles estão no nível de empregabilidade muito diferente de uma indústria, que está naquele momento ainda evoluindo, tentando evoluir. Desenvolvimento, onde é o salário, o benefício, o vale transporte, o vale alimentação. Máximo, um plano de saúde, um plano... Vai engordando o pavão. Vai engordando o pavão. Não nasce mais gente louco para trabalhar numa indústria. Não. Lá nasce gente para trabalhar na área de Só tecnologia. que daí, André, como é que eu vou conseguir moldar uma empresa que está há 50 anos já trabalhando da mesma forma para tentar adaptar isso para uma empresa? Porque é uma dificuldade Tá aí o gigantesca. desafio dele. Tá aí o desafio dele, porque Aí tá eu vou te chegando dizer, um pós-guerra. A única maneira de fazer isso é começando de cima, lá dos diretores da empresa. Porque se o diretor, o dono da empresa, não comprar e não enxergar isso,
Não adianta nada o André ir lá. Porque se não vai funcionar. Porque a gente vai lá, pode criar um negócio muito legal. Só que toda vez que eu precisar de verba para fazer algo novo, investir em algo para a galera, vai chegar lá em cima, vai barrar. Vai chegar lá em cima e dizer, isso é bobagem. Vai chegar lá em cima, não precisa disso. Vai chegar lá em cima e dizer, pô, nós fizemos 50 anos a mesma coisa, nunca precisamos disso porque vamos precisar agora. Né? Então, essa mentalidade precisa vir de cima. Nunca vai funcionar mudança de uma cultura se não vier top-down, né? De cima para baixo. Tem que começar de cima e aí sim se espalhar para o restante. Porque senão não vai funcionar. Ou seja, é o primeiro passo. Hã? Consegue. Consegue. Mesmo tendo... A única diferença é que, assim, se alguém que está lá no topo, um diretor ou o próprio dono, for aquela pessoa teimosa, não quero, esquece. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta você nem ir lá. Tu vai ter um esforço muito grande e tudo vai ser barrado, desestimulando qualquer outro esforço da galera de baixo. Isso, querendo ou não, acaba prejudicando mais ainda, né? Pois é, André. E então, nessa área que você atua dentro de uma empresa, o que você pega? Pega a parte de marketing, administração, toda essa parte aí ou vai não? espirrar em toda a empresa. Vai espirrar em toda a empresa. Mas a cultura a gente sempre trabalha junto com a alta gestão, diretoria, o dono da empresa, às vezes é uma empresa familiar, né? Então a gente começa ali, trabalha toda a cultura e essa cultura vai gerar ações. E aí as ações eu preciso espalhar em todas as áreas. Aí começa a ramificar. Exatamente. A gente começa a ramificar e trabalhar processos, começa a trabalhar as pessoas, começa a treinar elas, começa a criar... enfim, N situações, a gente faz a matriz lá, né? A gente tem uma matriz da integração, a gente vai em cada área, a gente muda o processo de atendimento ao cliente, o cara tem entrega, a entrega era assim, vai passar a ser assim, o atendimento telefônico era assim, vai passar a ser assim, então você consegue ramificar para toda a empresa, todo mundo com a mesma visão, porque o que acontece? Algumas empresas, um gerente olha para um lado, um gerente olha para o resultado, o outro olha para a experiência do cliente, o outro faz assim que é mais fácil. Quando não tem uma visão clara do caminho que a gente vai seguir, cada um segue por um jeito. Né? Cada um toma a decisão. Né? Tem uma frase do Homer Simpson, vocês conhecem o Homer Simpson? O Homer Simpson. Ele diz que tem uma frase que ele diz assim, um pensamento dele que diz, existem 3 maneiras de fazer as coisas. Existe a maneira certa, existe a maneira errada e existe a minha maneira. Que é igual à errada, só que mais rápido. Ou seja, cada um faz do seu jeito. Né? Quando não tem uma cultura, não tem essa cultura formada, esses comportamentos formados, eu estou dizendo para a minha empresa, faz do jeito que vocês acharem melhor. Mas o curioso, André, que a gente sempre fala, mas aí eu tenho um segredo, meu segredo é o meu segredo. Me trouxe até aqui hoje, e assim eu aplico, e assim eu vivi. Porém, o que a gente já vê muito dessa metodologia Disney trazendo, e um comparativo pequeno com o Brasil, é que se as mudanças não forem aplicadas, mesmo na conta-gota, mesmo na razão, não existirão daqui a 5 anos, daqui a 10. Se falava isso sobre quem imaginaria que o MSN iria sair de palco. Hoje, processos como a gente olha nos mercados, tem sempre aquele caixa rápido ali, trabalhando, silencioso, mas lá na frente vai levar muitas vagas. Então, tem muitos processos que estão sendo colocados agora, nesse exato momento, que alguns não vão mais existir daqui a alguns anos. E eu acredito nisso, eu vejo, é frequente para mim, os frentistas de postos mesmo. Deve ter uma bagual de uma associação. Porque o que me impede de ir lá passar o meu cartão e tirar da bomba e botar no meu carro o que eu quero? Nos Estados Unidos é assim, né? Você No vai lá e Brasil, processa sozinho. honestidade. É isso que impede. O brasileiro, assim, infelizmente é isso. agora assim, tem muita... Por mais que a gente tente comparar Estados Unidos com o Brasil, a nossa cultura é muito diferente. Nós somos muito mais, como é que eu vou dizer... Nós somos um pouco mais divertidos e a gente necessita do contato humano ainda. Então, o frentista do posto, dependendo do posto que você vai, é muito legal ter um frentista. Né? E já, que nem o açougueiro, tu já leva assim, pensa assim, tem 2 postos de gasolina. Um que tu vai lá, abastece sozinho, tu passa teu cartão e faz. E tem outro que tem um frentista muito gente boa. Você vai no frentista muito gente boa. Você conversa com ele, não precisa fazer nada. Tu entendeu? Então, assim, nós somos muito assim. Nós, brasileiros, a gente chega nos Estados Unidos, a gente quer tocar pagode lá e os americanos, o que é isso? Na última vez que eu fui para Disney, no ano passado, eu peguei um voo de São Paulo a Orlando, e aí, eu sei que eu pedi um café, e aí Não, meu filho pediu um suco e eu queria pedir açúcar para a aeromoça americana. E eu fui assim nas costas dela, mas muito levinho, né? Tipo, só toquei nela assim, né? Eu queria açúcar. Ela fez aquele gesto assim, falou em inglês, né? Não precisa me tocar, tá achando que eu sou um animal?
Ela falou simplesmente. Isso é uma cultura entendeu? completamente... É uma cultura diferente, Sim, né? sim. Então, assim, nós brasileiros, a gente não dá para comparar muito com o americano, porque até o atendimento americano é muito diferente do nosso. O atendimento lá, em geral, é ruim. Não, em geral é Ruim, ruim. como E é que outra, pode, tu, não, né, cara? tu não come um pastel sem dar gorjeta. É, Tu não come um exatamente. pastel. É. Não Lá dar é- gorjeta é um não. desrespeito Cultural. gigante. É Cultural. uma cultura, né? Então, você vai pagar a conta, você escolhe 15, 20, Aqui já é 25%. diferente. Tu paga 100 e poucos pau uma pizza, mas tu se recusa a pagar R$7 o motoboy vir na chuva te trazer. Vou lá buscar, mas não... Não vou pagar os Os caras R$7. mandam pagar o cara faz a conta, né? Pô, quantos quilômetros fica? Fica 3. Pô, bicho, eu não vou gastar R$7. Se eu vou gastar R$2,50 de Então gasolina. é o bicho, que eu não faz percebo também isso. é isso, André. Uma desumanização dos nossos. Então, assim, a gente nossos. acho que acredito que o atendimento em si, nosso aqui, vai perpetuar para muita coisa. É claro que com autoatendimento no mercado agiliza. Agiliza muita Porque coisa, daí né? você está falando com um pessoal que quer agilizar Uhum. o atendimento. E se o meu cliente quer agilizar, eu tenho que dar a oportunidade de agilizar para ele. Né? Eu tenho que Então, dar o essa mercado- opção, né? Eu tenho que dar essa opção. Tem o caixa ali. Se tu quiser lá bater papo com o caixa, tá ali também. Também. Entendeu? Então, tu tens essa opção também. Mas se tu quiser agilidade, eu tenho também. Então, eu estou atendendo às expectativas do meu cliente, que foi o que eu te perguntei antes. Uhum. Como é que eu faço para ficar encantado ou frustrado com o lugar? Cara, a matemática é simples demais. Tu já foi em algum lugar que você saiu de lá tão frustrado que você diz assim, ó, aqui eu não volto mais? Já. Com Né? certeza. Então, pensa nesse lugar aí. A promessa. Pensa nesse Tô lugar. Você errado. está em casa aí também, pensa naquele lugar que você não volta mais, nunca mais. Você foi lá e você disse assim, ó, aqui eu não volto mais. Que eu não O que tu piso, né, sente? O que tu sente? Escreve aí, pode escrever no comentário? Deve. Escreve aí no comentário o teu Deve. sentimento. O que tu sente quando pensa nesse lugar? E aí você vai dizer raiva, Cara, nojo, é o sentimento desprezo. mais verdadeiro. Geralmente é a raiva. Tem um sentimento novo que esse dia eu descobri numa palestra, perguntei isso aí, ela disse, eu tenho ranço. Né? Então, Ah, ranço sim. a gente descobriu que é um Sim, sentimento sim. novo Meu que Deus, está agora Mas daí gerando. envolve muita coisa. Mas agora presta atenção assim, ó. O que faz tu ficar frustrado ou encantado com o lugar? Todo lugar que você vai, é um exercício que eu faço nas palestras também. Pensa que você foi convidado para uma festa. Você foi convidado para uma festa, a festa vai ser sexta-feira à noite, vai começar às 9, vai até às 5 da manhã. E você diz, cara, eu não perco por nada essa festa. Eu vou. Essa festa, mas assim, antes das 5 eu não volto. E aí você vai, você se arruma, se prepara, toma um Red Bull e vai. 11h30 da noite você está em casa, assistindo Netflix. O que aconteceu? Cara, você estava com uma expectativa aqui, ó. E a festa te entregou uma experiência aqui, ó. Você vai dizer, cara, eu estava esperando aqui, a festa não me entregou isso. E aí você sai de lá frustrado, porque nem sequer atingiu aquilo que tu esperava. Agora tem aquela festa que você diz que você foi convidado, e aí você diz assim, até vou nessa festa, mas eu não tô estava afim de ir. né? Sem Não tô afim expectativa. de Né? ir, Assim, cara. ó, então eu vou às 9, dou oi para 2 ou 3, se eles verem que eu tô lá. Mas às máximo 11, 11h30 eu tô em vendo. casa. E essa festa tu volta às 5 da manhã. Porque o marketing quê? foi bom, mas a Não, entrega porque- foi horrível. Não, mas tu voltou às 5 da manhã. Você não criou expectativa daquele ambiente. Isso, a tua expectativa estava aqui, Mas mas a festa te entregou. Mas a Então- expectativa é criada no marketing. Não, Também, não. claro, Também, concordo. Também. Mas Se tu vai ali dizer assim, você ó, venha criou- para a melhor festa da região e é uma droga, pô, ele te gerou uma expectativa. Mas o fato é que essa festa você estava com uma expectativa aqui, a experiência que você teve aqui. Ou seja, se a tua experiência é maior do que a tua expectativa, tu tem sentimento de encantamento. Se a tua experiência vai abaixo daquilo que tu esperou, aí você tem esse sentimento de frustração. Então a Disney, que não é boba nem nada, pensou, então, peraí, para eu encantar um cliente, eu preciso superar as expectativas do meu convidado, do meu cliente. Eu preciso superar, eu preciso entregar mais do que ele está Tu esperando. vê, até o marketing é direcionado para não entregar tudo, né? Aí, ela, né, como eu falei, ela que não é boba nem nada, pensou, então nós vamos entregar mais. Mas para eu entregar mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer esse cara, eu preciso saber quais são as expectativas dele. Porque se eu não sei as expectativas, como é que eu vou entregar? E aí ela estuda, mapeia, usa o Guestology, usa aquele mapinha, faz lá todo o estudo do cliente, pesquisa, eu já descobri tudo que tu quer. Então, se tu for na Disney hoje, a Disney sabe o que tu quer. E ela vai te entregar aquilo e vai te entregar mais. Porque a única maneira de eu te encantar é superando as tuas expectativas. Estratégia dela é simples, superar as expectativas dos convidados. Não, e hoje tem tudo na mão, né, André? Porque você segmenta o mercado. Eles têm hoje, através dos convites, um checklist fudido. Da onde vem o pessoal, qual é a idade, qual é a cultura. Da E aí onde fica vem. fácil adotar isso dentro da Disney. Não é Exatamente. verdade? Fica Exatamente. fácil. André, só uma perguntinha agora, que agora eu acho que até é interessantezinha.
tenho uma empresa, quero mudar todo o comportamento dela, preciso do teu serviço. Uhum. Quanto tempo leva para eu conseguir moldar esse comportamento dentro da empresa? Cara, vai depender muito assim, do tamanho da empresa, obviamente, e cultura não se muda de uma hora para outra. Né? É preciso criar, preciso moldar e é preciso começar a entregar, porque o primeiro a ser moldado são os líderes. O líder tem que ser o guardião da cultura, ele tem que respirar e transpirar a cultura da empresa. Se a gente definiu dentro da cultura que a organização é algo fundamental para a empresa funcionar, o líder tem que ser exemplo de organização. Não tem como eu seguir a cultura sem o líder ser o exemplo. Primeiro passo, né? Então, você começa ali já a trabalhar aquilo. E aí, depois, parte para ações com os colaboradores internos. A gente cria rituais, reuniões, enfim, ações com RH, modelo de contratação, muda a forma de integração. A gente começa a mudar várias coisas e as coisas vão começando a se encaixar, sabe? Vai demorar, pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode ser que em 5 meses já está tudo funcionando, mas até as coisas... Imagina tu mudar um jeito de fazer as coisas. Não é simples, não é rápido. Porém, essa mudança ela acontece de forma gradativa. Por quê? Peguei empresas já com 140 pessoas, em que eu tinha uma média de 14 a 15 pedidos de demissão por mês. É muita gente. Nossa, é uma outra atividade. Pois é. Em 1 mês, a gente conseguiu diminuir isso para 3, 4 pedidos de demissão. Então, olha quanto que a empresa economiza só em demissão ali, né? Então, você começa a entender que, às vezes, pequenas ações que você faz já vira uma chavezinha, sabe? Então, a gente vai virando pequenas chavezinhas. Todo mês a gente vira pequenas chavezinhas e ela vai se construindo. As pessoas que vão entrando vão entendendo. Opa, então esse é o jeitão da empresa. Mas, como a gente falou no início, a questão de missão e visão, Luiz Eugênio Bedotti, entra agora que o André falou. Na verdade, é o tamanho do investimento, é onde você quer chegar. Tá? Isso não é gasto. Você quer... Não, eu quero olhar a minha empresa para o futuro. O que eu quero com ela no futuro. Então, meu amigo, você tem que olhar a missão, a visão do que você quer entregar. Muita gente está indo no piloto automático. Apagando né? incêndio, Um zumbi, andando ali, não tá dando certo as contas, bateu uma meta, vamos embora. Um zumbi. Mas se você pedir para ela o que você está fazendo, o que você está entregando, muitas vezes não tem a resposta, André. Eu acredito assim, a empresa que tu quer daqui a 5 anos, ela começa a ser construída hoje. Sim. Não adianta ter uma visão daqui a 5 anos e não fazer nada. Em 2012, eu trabalhava numa multinacional. Eu entrei em 2012 nessa multinacional e meu filho nasceu 8 dias depois que eu entrei nessa empresa, meu filho nasceu. E a minha vida nessa multinacional por 7 anos foi viajar muito. Eu viajava 1, 2 semanas por mês, eu estava fora. E aí meu filho já com 8 anos de idade, mais ou menos 8 anos de idade, eu percebia, cara, ele está crescendo e eu estou viajando muito. E eu tinha desejo de dar palestras. Era o meu sonho dar palestras. E aí, cara, eu comecei a me planejar para isso. Então, muito antes de eu sair dessa empresa, eu já comecei a planejar, tanto financeiramente quanto estrategicamente. Do que eu vou fazer, como que eu vou fazer, com quem que eu vou fazer. Então, eu já comecei a arrumar alguns clientes. Enquanto eu trabalhava na empresa, eu já tinha alguns clientes que eu dava uma consultoria ou outra. Né? Eu já dava uma mentoria ou outra, ajudava com pesquisa de satisfação e comecei a me planejar para isso. E aí, eu me vejo essa semana, segunda-feira à tarde, ontem à tarde, meus filhos não tinham aula porque a escola adiantou aí o dia do professor. Trocaram, né? O que eu fiz? Ontem à tarde, eu estava jogando no parque, eu fui com eles andar de bicicleta e jogar basquete, entendeu? Coisa que eu jamais poderia fazer. Mas é por quê? Porque lá atrás, há 5, 6 anos atrás, eu me planejei para isso, que era um desejo que eu tinha. E uma coisa que eu sempre digo, então, e é um exercício que eu faço com os proprietários, primeiramente empresários, né? Como é que tu imagina a tua empresa daqui a 5 anos? Porque essa empresa que você imagina, você começa a construir ela hoje. Então, hoje você começa a dar os primeiros passos. Seja uma poupança que você... quero comprar um carro. Você começa a R$50 por mês, vai acontecer. Um consórcio. Na tua pessoa física, na tua pessoa jurídica, a mesma coisa, entendeu? Então, a gente começa a levantar essas informações e aí, obviamente, eu começo a ajudar ele a construir essa visão dele. Porque a maioria que fala, eu quero crescer, eu quero aumentar. Pô, mas se eu já não tenho as coisas organizadas, a minha cultura organizada hoje, depois que eu dobrar o número de colaboradores, como é que vai ser? Não está preparado. Não tem hoje o organograma para isso. Ferrou, né? Exatamente. Olha só para você, então, para estar curtindo o Misto Quente de hoje, trouxemos o André Boing e as redes sociais, André, para poder tirar dúvidas contigo e te perguntar nos bastidores aí.
Cara, o que eu mais utilizo hoje é o Instagram, andreboing.oficial. André Boing, o Boing é B-O-I-N-G, .oficial. Se quiser me achar lá tem meus contatos também, tem meu site, tem meu WhatsApp, só me achar Nesse lá. podcast vai ter o contato dele do Instagram, você pode tirar algumas dúvidas com ele. André, como sempre, nunca temos um tempo relevante ao podcast, mas a gente quer te agradecer de coração, tá, por ter vindo, porque a gente achou que era um momento muito oportuno tu ter vindo para cá, exatamente na questão de atendimento. E o André, eu acho que a palavra de hoje, desse podcast, que o André levantou, e a gente abordou, e a gente conseguiu discutir, foi a questão de visão e missão da sua empresa, do seu negócio, da sua casa. Porque do jeito que você administra a tua empresa, você administra a tua casa, os teus filhos e a sua vida pessoal. Então, o aprendizado é para a vida, literalmente, é o que o André falou. Hoje ele pode estar com os filhos, hoje ele tem a carreira dele já projetada e não começou ontem, está 5 anos já de carreira. André, obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês mais uma vez pelo papo, já deu 1 hora já. O pior que deu 1 horinha, cara. Que isso, que loucura. vai voando. Vai ter que ter parte 2, vai ter que ter parte 3 e ó, sabe que aqui a porta está aberta. Em algum momento que tu tiver um projeto ou voltar lá da Disney e puder, de repente, vir bater um papo com a gente com algumas imagens, alguns vídeos, a gente vai ficar também com as portas abertas e o coração quente aí. Cara, adoro conversar com vocês. O papo é leve, o papo é solto, o papo é gostoso. E espero, de alguma forma, ter compartilhado informações importantes, cara, aí pra galera ter essa visão. Eu acho sempre aí fantástico, cara. Todo papo com você é sempre algo novo. Foi unânime, sempre tá? Eu e ele falamos, cara, estamos com saudade desse cara. A gente precisa falar com ele. Foi unânime, cara. Foi unânime. Obrigado. O carinho que a gente teve por ti aí em outras oportunidades, agora na INS, que nós estávamos no podcast lá, hoje no Misturebas, com o Misto Quente. Aí eu mesmo falando com o Luiz Eugênio, não, que a gente precisa desse cara aqui. O apoio do Misto Quente hoje, então, as redes sociais. Todas elas, Facebook, Instagram. Misto TikTok, Quente. Nós vamos logo trazer tudo, novidades para você que já é seguidor. Vai ter novidades aí. E os apoios culturais da gente é a Octobir, Ferrari, um grande abraço, obrigado por acreditar no nosso trabalho. E também o Olhar Digital, nossos amigos, o Igor e o pessoal lá fazendo sempre o melhor da investigação veicular, hein? Pensa. Chega de trapaça e tombo. André, mais uma vez, muito obrigado. Rede social do André vai estar coladinha ali com o podcast e com as dúvidas que você puder tirar, pode chamar nele no inbox. Isso aí, gente. Obrigadão, André. Obrigado de novo. Até mais. Abraço.